Muito bem, gente. Boa noite. Nossa, começamos devagar, hein? Boa noite, gente. Vocês não imaginam a felicidade que eu estou, de estar aqui com vocês para a gente começar ou recomeçar, esse curso de Jesus, cujo título é Jesus entre a História e a Fé. Nós estamos realmente ansiosos por fazê-lo, porque já tem alguns anos, esse curso ele teve várias turmas, nos últimos 10 anos, mas já tem 4 anos que nós fizemos a última turma completa. Então, a última turma foi em primeiro semestre de 2018. Em 2019, esse curso foi ministrado em Lisboa, e em 2020 nós começamos muito animados aqui, com uma turma, e infelizmente na 5ª aula nós tivemos que paralisar o curso, quando eclodiu, a Covid, fechou tudo, nós paralisamos, e desde então a gente estava esperando o momento certo, o melhor momento de voltar, e quis Deus que fosse exatamente esse momento e exatamente com vocês. Então, é uma grande alegria estar recebendo vocês aqui para a gente recomeçar, essa caminhada e essa trajetória juntos. Naquele curso que nós paramos lá em 2018, naquela turma, quem daqui que estava naquela turma? Deixa eu ver. Então, nem todo mundo ficou sabendo, dona Neuza? Vocês que estavam aqui, que se lembrarem de alguém que estava naquela turma que paralisou, comuniquem, avisem que nós então retomamos, tá bom? Esse curso, gente, ele é um curso que tem por objetivo nós conhecermos um pouco mais sobre a vida de Jesus. Nós vamos trabalhar desde o início até o final, vamos buscar fazer isso em ordem cronológica. É um curso que ele tanto se dirige para quem está começando a aprender essa história, para quem ainda não tem muitas informações, como também ele vai servir como um curso de aprofundamento para quem já conhece, para quem quer conhecer e aprender um pouquinho mais. Esse curso, gente, ele é um curso predominantemente histórico. Por que predominantemente? O que isso significa? Quando ele foi projetado, a ideia era que fosse um curso só de história, da história da vida de Jesus. E aí a gente vai ver um pouquinho como é que era a vida naquela época, como é que eram os costumes dos judeus, como é que eram os impérios, como é que era estar sob o domínio de Roma, mas conforme o curso foi se desenvolvendo, a gente viu que não tem jeito de separar completamente, Jesus, o Jesus histórico da fé. Então, por isso, o curso se chama Jesus entre a História e a Fé. Então, apesar de não conseguirmos separar completamente, esse curso, eu quero dizer para vocês que ele não é um curso religioso, no sentido de ser ensinado aqui doutrinas referentes a essa ou aquela religião, tá bom? Então, nós vamos receber aqui, estamos recebendo com a maior alegria todos vocês, os irmãos de variadas denominações religiosas, de variados grupos, igrejas. Com certeza nós temos aqui protestantes, temos evangélicos, temos católicos, temos talvez pessoas que até têm dificuldade em crer, não vou usar aqui a palavra céticos, que já é uma palavra carregada de ideologia, mas pessoas que estão ainda na busca de entender e de conhecer, e isso nós vamos lidar com a maior alegria, vai ser um momento muito bom da gente estar construindo isso junto. Não tem ninguém que sabe tudo, tem alguém que está estudando há mais tempo, mas nós estamos todos aprendendo aí, e nós vamos fazer isso com muita alegria durante essa caminhada, tá bom? E esse curso, então, ele se desenvolverá em 16 aulas, todas as quartas-feiras. O nosso horário vai ser entre 19h30 aproximadamente e 21 horas, 1h30 de aula todas as quartas-feiras. E ele é um curso sequencial, ou seja, se você
perde uma aula, a seguinte vai ficar um pouquinho mais difícil de você acompanhar, tá? Então, eu espero que você consiga se organizar aí para a gente ter esse tempo juntos aqui de aprendizado e de construção. E só de você estar aqui já é um motivo da gente estar muito feliz. Se você conseguiu, nesse tempo que nós vivemos, um tempo de correria, um tempo difícil, né? Se você conseguiu se organizar, separar esse tempo, né? E você está aqui, vivo e saudável, nós já temos muitos motivos para a gente se alegrar e para a gente comemorar. Pelo menos duas pessoas que eu saiba, que começaram a turma em 2018 e paralisamos, infelizmente, nos deixaram, né? Uma delas, inclusive, era uma pessoa que fazia parte aqui da nossa equipe, uma pessoa anônima, não vestia camisa, não aparecia aqui, mas estava lá todas as semanas cuidando das nossas crianças lá embaixo, né? E infelizmente não está mais conosco. Mas se você está, é porque Deus tem um propósito nisso, é porque Deus ainda tem alguma coisa boa, alguma coisa especial, algum propósito para você. Então nós vamos fazer isso com mais alegria, mais motivação ainda do que nós fizemos todos os outros cursos. Ok? Muito bem. E aos poucos nós vamos nos conhecendo, né? Devagarzinho, porque eu tenho um problema terrível de memória, né? Quem já foi meu aluno sabe, eu tenho dificuldade muito grande de gravar o nome de todo mundo, mas aos pouquinhos, eu acho que a gente podia fazer isso agora. Quem sabe se todo mundo falar o nome aqui, será que eu consigo gravar? Não? Hoje não, né? Mas vamos tentar, vamos cada um falar o nome, que será que a gente gasta mais que 30 minutos para fazer isso? A gente fala rapidinho, né? Na hora que eu contar até 3, todo mundo fala o seu nome, tá bom? 1, 2, 3. Não gravei de ninguém. Deve ser por isso que eu estou com dificuldade, né? Mas isso não é brincadeira não, tá, gente? Eu realmente tenho uma dificuldade de memória muito grande, mas nós vamos nos conhecendo aos poucos. Vocês sabem que para professor, o maior pagamento é o feedback do aluno, né? Então, não deixe de passar por mim aqui em algum momento, vir me falar de onde você como é que você chegou aqui, o que você está achando, trocar uma ideia, alguma descoberta que você fez, algum material que você está lendo. Para mim, isso é uma satisfação e uma alegria muito grande. Mas, enfim, vamos parar de conversa fiada e vamos começar, né? Porque às vezes tem gente que acha que a aula inaugural é só para a gente se conhecer. Não, aqui nós já vamos começar afiados, tá bom? Ok, então vamos lá. A primeira questão que a gente tem que se colocar, antes de começar a fazer qualquer tipo de estudo, especialmente um estudo como este, é por quê? Por qual motivo nós vamos estudar a vida de Jesus? Nosso planeta, ele tem alguma coisa em torno de 6 bilhões de pessoas, um pouco mais talvez. Dessa quantidade de gente, 2 bilhões de pessoas acreditam que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus enviado por Deus e procuram seguir os seus ensinamentos. 1/3 do planeta. Outros 2 bilhões de pessoas, eles não entendem Jesus como Deus, como o Filho de Deus, mas acham que ele foi uma pessoa que realmente existiu, uma pessoa muito importante, que ensinou muita coisa boa e que vale a pena conhecer o que ele fez e o que ele falou. Então nós temos aí, no mínimo, 2/3 do planeta de pessoas que são significativamente influenciadas por aquilo que Jesus fez e por aquilo que Jesus ensinou. E eu creio, né, com uma boa chance de eu acertar aqui, que você está entre esses 2/3. Né? Talvez não exista uma clareza assim, absoluta, de maioria de nós, aquilo que realmente Jesus fez, o que Jesus falou. Muitas vezes a gente compõe o que a gente sabe, aquilo que a gente acredita, pescando informações em vários lugares. Alguém me disse, eu escutei uma vez, um livro que eu li, né? E a gente compõe isso. Isso é muito comum, gente. Ainda essa semana mesmo, uma pessoa me falou isso, né? Ela falou assim, eu creio, eu não sei bem em quê, eu não sei muito como é que funciona, mas eu creio. Né? Então, isso é muito comum. Agora, a pergunta que eu tenho para vocês no início desse curso é,
Eu posso realmente guiar a minha vida, direcionar a minha vida por aquilo que eu não sei bem como é que foi? Eu posso realmente me tornar um seguidor de Jesus, ou dizer que eu sou cristão, se eu não tenho ainda muita certeza do que aconteceu, o que ele fez, e, como que as coisas foram? Então esse é o objetivo do nosso estudo, a gente estudar a história, estudar os fatos, deixar que eles nos digam, e aí eu creio que a nossa mente, o nosso coração vai poder ser iluminado. Então é com esse propósito que nós vamos começar o nosso evangelho. E só a presença de tanta gente aqui na quarta-feira já me aponta, sem sombra de dúvida, que Jesus, ele continua motivando as pessoas. Não foi à toa que vocês vieram aqui. Muitos de nós estamos aqui provavelmente em busca de algum tipo de resposta. E essas são questões que nós teremos que enfrentar durante a nossa vida, mais cedo ou mais tarde. Em algum momento nós vamos ter que parar para enfrentar. Em que eu creio? O que é a minha fé? O que é o cristianismo? Então, melhor que a gente possa fazer isso juntos aqui, num ambiente propício, num ambiente saudável. Como é que nós vamos estudar a vida de Jesus? Sempre que a gente começa um estudo, tem o problema das fontes. Eu vou me basear em quê? Então, esse curso, ele tem como base a literatura secular. Hoje, gente, não existe ninguém ou qualquer outro assunto na história do planeta que tenha se escrito e que tenha se falado mais do que Jesus. Então, assim, existe material de revista super interessante, a Veja, Isto É, livros. É impossível você esgotar o conhecimento. Nós vamos procurar a literatura secular, para compor o nosso estudo, sim, com o cuidado e uma advertência. Jesus vende. E escrever e falar sobre Jesus chama atenção. Principalmente se você for para o lado polêmico, você inventa uma polêmica lá, Jesus se casou com não sei quem, descoberto o grande enigma da humanidade, o que Jesus fez quando era criança. Pode ter certeza que isso aí vai vender, vai ser visto. Então a gente tem que ter esse cuidado com a literatura. Aliás, é um cuidado que a gente tem que ter demais hoje com a internet. A internet tem para tudo quanto é gosto, tem a informação que você quiser. Se você quiser provar que isso aqui é um carro, você entra na internet, você vai ver um estudo científico que prova que isso aqui... Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de fonte, mas nós vamos utilizá-la. Um outro material nosso aqui, para o nosso estudo, é a arqueologia. Gente, a arqueologia tem trazido muita contribuição para o estudo sobre a vida de Jesus. Tem sido feito muitas descobertas, desde que Israel se tornou um estado independente, as pesquisas arqueológicas não param, e como vocês vão ver aqui, os acontecimentos da vida de Jesus, os personagens envolvidos nessa história, muitos deles estão vindo à tona, estão saindo de debaixo da terra, estão sendo encontrados fragmentos, estão sendo encontrados nomes, materiais, objetos. Então a arqueologia é sim um material muito importante para o estudo sobre a vida de Jesus. Vamos usar fontes judaicas também, Pode ser surpresa para alguns de nós, mas entre os judeus se produziu algum material que faz referência à vida de Jesus e nós vamos buscá-lo. E por fim, nós vamos... não no sentido de menos importante não, tá? Na verdade, a lista aqui está invertida no sentido de importância. Nós vamos buscar os evangelhos, tá? Tanto aqueles chamados de canônicos, quanto os evangelhos chamados de apócrifos. A Bíblia, o Novo Testamento, seja qual versão você usar, seja a versão evangélica, a versão católica, ela é composta de 4 evangelhos, que são chamados evangelhos canônicos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Além desses, existem mais de 2 dezenas de evangelhos que tratam sobre a vida de Jesus, que não compõem o cânon sagrado, a Bíblia. São chamados os evangelhos apócrifos. Por que tem esse nome? Porque em algum momento, ao longo da história, se identificou uma grande probabilidade de que esse material não seja autêntico, ou seja, não tenha sido produzido por quem afirma ser o autor. Então, se você pegar, por exemplo, Proto-Evangelho de Santiago, o autor afirma que é o Tiago, que andou com Jesus, mas o livro foi escrito 200 anos depois de Jesus.
Então, esse livro não pode ser um evangelho autorizado, né? E por isso esses outros livros acabaram não compondo a Bíblia Sagrada, o cânon sagrado. Esses evangelhos apócrifos, eles se concentram principalmente sobre as fases da vida de Jesus que não estão descritas nos evangelhos da Bíblia, os canônicos, né? Os autores, em algum momento da história, do tempo, eles perceberam essa oportunidade, eles passaram a falar sobre a vida de Jesus, principalmente sobre a infância, a juventude, né? Aquela época que a Bíblia não fala e que a gente tem tanta curiosidade. Tá? Nós vamos buscar esses evangelhos apócrifos também, né? Sempre com o cuidado de fazer observação para vocês. Olha, isso não está escrito na Bíblia, nos evangelhos canônicos, está escrito num evangelho apócrifo. Sabe o que vocês vão perceber? Que muita coisa... Sim, em alguns momentos sim. Não só de fatos, mas principalmente com relação à mensagem que eles querem transmitir. E o que nós vamos perceber? Que muita coisa que está no nosso imaginário cristão, coisas que a gente acha que a gente sabe, na verdade estão escritas nos evangelhos apócrifos, né? E não nos evangelhos canônicos. Não poderia dizer isso. Então, os evangelhos canônicos, por exemplo, os nomes dos pais de Maria, por exemplo, estão nos evangelhos apócrifos e não nos evangelhos canônicos, né? E muitas vezes a gente até tem gente aí que vai poder dizer, eu sei o nome, né? Quem que é? Tá na nossa cabeça, né? É nos evangelhos apócrifos que fala que Jesus nasceu num estábulo, né? Com animais em volta. Isso não está nos evangelhos canônicos, né? Mas são nos evangelhos apócrifos também que contam histórias assim de Jesus que realmente ninguém acredita, né? Quer ver? Olha só. Essa que eu vou contar para vocês está no proto-evangelho de Santiago. Diz lá que Jesus, durante a infância, ele era um menino levado, mas assim, sapeca e bagunceiro demais, né? E um dia ele escutou na casa da vizinha as crianças fazendo barulho. Sabe aquela festa de criança reunida, aquela correria, e Jesus, mais que depressa, tocou campainha na casa da vizinha. Acho que não tinha, mas tinha seus métodos, né? E a vizinha veio, e a vizinha já pensando, mais uma criança aqui, toda mãe sabe o que eu estou falando, entende, né? E aí, o Jesus, garoto, teria dito assim, cadê as crianças? Eu vim brincar com as crianças. Aí a vizinha disse, crianças? Não tem nenhuma criança aqui não. E o barulho no fundo, né? Aí Jesus falou, mas eu estou escutando. Jesus falava tá? Mas eu estou escutando esse barulho de crianças. Aí a vizinha disse assim, não é criança não, os barulhos que você está escutando é bode. Aí Jesus, muito sapeca, teria dito para a vizinha o seguinte, é bode? Então vai lá para você ver os seus bodes. E na hora que a vizinha voltou para dentro, todas as crianças tinham sido transformadas em bodes. E isso está escrito no mesmo evangelho apócrifo que fala que Jesus nasceu junto dos animais no estábulo. Está vendo como o nosso conhecimento cristão, às vezes, ele está mesclado, né, de informações que a gente não sabe muito de onde saiu, né? Então, de certa maneira, o curso, eu não gosto dessa palavra não, mas talvez ele vai ajudar a gente a desconstruir alguma coisa de forma saudável, tá? Nós não vamos só desconstruir não, nós vamos construir uma informação sólida, né? E eu vou passar para vocês essas informações, tá bom? A nossa aula de hoje tem, então, o start, né? Para a gente começar a contar a história de Jesus. De onde que a gente começa a contar a história de uma pessoa, gente? Como é que a gente começa a contar a história de uma pessoa? Do nascimento. Vocês estão comigo? Mas nós não estamos tratando de uma pessoa qualquer. Jesus não é um personagem qualquer, né? Jesus, ele era esperado muito antes do seu nascimento. Eu sei que a mamãe e o papai também esperam o nascimento de uma criança, às vezes por 1, 2 anos, mas Jesus, gente, ele era esperado há pelo menos 2000 anos antes do nascimento dele. E é por isso que a nossa aula de hoje, ela não começa do nascimento de Jesus, mas ela começa a contar um pouco da história
que antecede o nascimento de Jesus. Por isso o título da aula é A Espera do Messias, né? Nós vamos entender, o objetivo da nossa aula hoje é que Jesus, ele não é um personagem que caiu de paraquedas no planeta Terra. Nós vamos entender que Jesus, ele tinha um povo, uma identidade, né? Nós vamos entender tanto o espaço físico, quanto o espaço social, o espaço político do nascimento de Jesus. E assim nós vamos contextualizar a vinda de Jesus. E nós temos que começar então entendendo qual é o espaço em que acontece a nossa história. Se eu mostrar para vocês essa imagem, vocês conseguem identificar onde que acontece a história? Conseguem achar? Ó. Estamos aí, ó. África, Arábia Saudita, Europa. Europa todo mundo sabe onde que é, né? A Rússia e a Ucrânia, que agora a gente está descobrindo da pior maneira possível, né? Onde que está a história de Jesus, hein, gente? Estou aproximando? Toda a história de Jesus acontece nessa faixinha aqui, olha só. Essa faixinha aqui, quase invisível no nosso mapa, é onde fica o Estado de Israel, onde vão se dar todos os acontecimentos. Vamos usar uma ferramenta mais moderna, e agora vamos fazer isso, já que a gente vai caminhar junto aí nesses 16 encontros. Então, aqui está fácil, né? Nós estamos por aqui, estamos ali, ó, Minas Gerais. Então, vamos lá, para o outro lado do planeta. Andando. Ok. Olha aqui. Egito. Aqui vai acontecer a nossa história. Vamos tentar aproximar um pouquinho mais. Ó, Israel chegando para a gente. Então, nós vamos ter que ficar bem familiarizado com esse território, hein, gente? Porque se teve alguém que andou durante a vida, foi Jesus. Então, esse é o território de Israel. Aqui, banhado pelo Mediterrâneo, fazendo divisa com a Síria, com a Jordânia. Um pouquinho mais. Quem é bom de geografia já está começando a conhecer alguma coisa. Nós temos aqui o Mar Morto, o Rio Jordão, o chamado Mar da Galileia. Vamos tentar mudar um pouquinho aqui para a gente ver em outra perspectiva. Que bacana, hein, gente? Olha o que a tecnologia permite para a gente. Então, ó, já deu para você ver muita coisa aqui. Você está vendo que o território de Israel, ele é bastante montanhoso, mas ele tem uma fenda. Perceberam uma fenda? Essa fenda é o Rio Jordão, e é uma fenda mesmo, tá? É bem abrupto, né? Alguns autores chegam a falar que esse lugar aqui é onde que a terra enrugou, e você tem essa sensação mesmo de ver rugas. Essa parte aqui é a parte norte de Israel, e aqui nós estamos caminhando para o sul, tá? A cor muda um pouquinho, porque conforme você vai se aproximando do sul, nós vamos ter cada vez mais areia, né? O sul de Israel é um deserto mesmo. Talvez em nenhum outro lugar do mundo exista uma variação tão grande. No norte de Israel nós temos, no Monte Hermon, nós temos neve. E no sul de Israel nós temos deserto. Isso com um espaço de apenas algumas horas de distância. São menos de 200 quilômetros de distância. E isso, gente, que eu estou mostrando para vocês aí, né, com a ajuda da tecnologia, é o que existe de mais perene. Porque as cidades mudam de nome, as cidades aparecem e desaparecem, até a vegetação pode mudar, mas a geografia é um dos elementos mais estáveis que a gente tem. Então, você pode olhar esse território e você pode pensar que Jesus andou, foi por aí que Jesus andou, por aí que Jesus se movimentou, e não era muito diferente disso que você está vendo. Se a gente ver esse mapa, nós vamos entender um pouquinho mais que esse território ele é muito pequeno. Tá? Todos esses fatos que nós estamos
vamos falar, nas 16 aulas, eles aconteceram dentro daquele retângulozinho azul que vocês estão vendo ali no mapa, tá? O mapa todo é o mundo antigo, tá? Na época de Jesus, isso era o que eles achavam que era o mundo, né? Não tinham notícia de outros continentes, de outros povos, achavam que o mundo era isso. Em rosas, se é que isso é rosa, né? Eu acho que eu vou ser chamada a atenção aqui, porque as mulheres têm um leque de tons aqui muito grande, né? Então vamos dizer que isso aí é salmão, né? Mas eu acho que é no máximo rosa. Isso é o território dominado por Roma, na época do nascimento de Jesus. E está vendo aquele quadradinho azul, aquele retângulo azul? Eu não, né? Os nossos artistas aqui, os nossos profissionais, retiraram aquele retângulo azul e é exatamente isso aqui ampliado, tá bom? Então esse mapa nosso aqui, que é o mapa de Israel, que vai nos acompanhar todas as aulas, é exatamente aquele retângulozinho azul ali extraído, tá bom? Muito bem. Entendemos um pouquinho do contexto já geográfico e espacial sobre a vida de Jesus. E para entender Jesus completamente, ou pelo menos para melhorar o nosso entendimento sobre Jesus, a gente precisa entender a história desse povo. E como foi que esse povo começou a aguardar, e aguardar de forma muito ansiosa, o nascimento entre eles de alguém que seria enviado por Deus. O povo judeu acreditava que Deus ia mandar, né, o seu próprio filho para nascer entre eles. Como é que isso aconteceu? Esse povo, os judeus, eles foram preparados, gente, por Deus, ao longo de toda a história, de duas maneiras muito especiais: através de símbolos e através de profecias. Tá? Deus foi revelando para eles essa história, né? Essa promessa de que viria o Cristo. Tá? E eu vou aqui, em alguns minutos, procurar contar para vocês, pelo menos aí 1 ou 2 símbolos, né, que Deus colocou na história desse povo, que já apontavam para o nascimento de Jesus muito tempo depois, e também vamos fazer aqui uma passagem por algumas profecias. Então, o primeiro símbolo que eu quero contar para vocês está ligado já ao início, à formação da nação de Israel. Eu creio que a maioria sabe, o pai do povo judeu, né? O primeiro, né? Quem que é? Abraão, não é isso? Abraão, ele viveu, tá a minha linha do tempo aqui, ele viveu 2100 anos antes de Cristo. Então a nossa história começa lá com Abraão, tá bom? Vamos lá comigo. Abraão, ele morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, uma cidade que há 2100 anos antes de Cristo já era uma cidade grande, né? Uma cidade organizada, uma cidade que hoje os arqueólogos sabem que tinha repartições públicas. E essa cidade ficava ali na beiradinha do Golfo Pérsico. Quem é bom de geografia sabe me dizer em qual país, né? Qual país que está ali? Ur dos Caldeus. Tem professor de geografia aí? Para me ajudar? Isso! Ur fica onde hoje é o Iraque, né? A região que também é conhecida como Mesopotâmia. Lá em Ur, Deus se comunicou com Abraão e Deus disse para Abraão o seguinte: olha, sai da sua terra, sai daqui, sai do meio dos seus parentes, do seu povo, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, e em você serão benditas todas as nações da terra. E assim começa a história. Abraão, então, 2100 anos antes de Cristo, junta os seus bens, o seu gado, os seus parentes, os seus servos, e ele começa uma viagem. Para onde Abraão está indo? Ele não sabe. Deus ia mostrar para ele. Então ele começa a fazer essa trajetória das setas vermelhas, até ele chegar na região que vocês já estão conhecendo agora, né, que era habitada na época por um povo chamado de Cananeu, e por isso a região se chama Canaã.
Estão conseguindo juntar muitas coisas aí? Muito bem. Quantos quilômetros Abraão viajou de Ur até Canaã? Vamos lembrar que ele está a pé, né? Não está de avião não, hein, gente? Ele está a pé, ele tem animais, servos, parentes. Quantos quilômetros ele viajou? Quem arrisca? Hã? Você já fez o curso. Quantas vezes você fez o curso? Foi reprovada nos outros, tu chumbou. É isso aí, gente. Abraão viajou 1.600 quilômetros. 1.600. Né? Pra você ter uma ideia, daqui João Molevade é 110 quilômetros. Né? Então, há 4.000 anos atrás, Abraão fez essa viagem, sem saber exatamente para onde ia. Ele foi em cumprimento ao pedido de Deus e crendo numa promessa. Deus ia fazer dele uma nação. Ok? Todo mundo comigo? Só que a esposa de Abraão, Sara, era estéril. Como é que Deus ia fazer dele uma grande nação? Se eles não podiam ter filhos, né? E aí Abraão, ele já estava envelhecendo, a esposa, a patroa também já estava ficando velha, vocês sabem como é que funciona o negócio, né? E ele resolveu dar um jeitinho, uma ajuda para Deus. Já que a esposa dele era estéril e não engravidava, ele se deitou com a serva, a empregada, para poder ter uma descendência. E assim ele falou, Deus prometeu, não aconteceu nada, quem sabe eu ajudo Deus aqui. E um pequeno parênteses aqui, gente, na nossa história. A pior coisa que a gente pode fazer é querer dar um jeitinho na história de Deus. Se Deus tem um propósito, né? Se Deus tem um objetivo, não tenta ajudar Deus. Não, Deus não precisa da nossa ajuda. O jeito dele é certo, é bom, é agradável. E quando a gente tenta dar jeitinho, a gente faz besteira. Abraão, então, com a serva, ele teve um filho. E o filho se chama Ismael. Mas Deus falou, não, Abraão, não foi isso que eu te falei. Eu falei que você ia ter um filho com a sua esposa, né? E Deus cumpriu a promessa. Abraão, já com 100 anos, ele teve o filho da promessa que se chama Isaque. O que aconteceu com Ismael? Ismael viveu nesse território, ele se misturou, né? A sua descendência se misturou com gente local e gerou os palestinos. Então, os palestinos, os árabes, eles são descendentes de Abraão na linhagem de Ismael. Já Isaque, ele teve 2 filhos gêmeos. Como é que era? Jacu e Esaú, não é? Os filhos de Isaque chamavam como? Jacó e Esaú. Jacó, quando se encontrou com Deus, teve o nome dele mudado. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Entendeu a história? Olha, tanto palestinos quanto judeus são filhos, são descendentes de Abraão. São irmãos. E hoje as pesquisas genéticas confirmam o parentesco, né, o grande parentesco genético que eles têm. Na verdade, toda a briga que a gente vê, né, entre palestinos e judeus, na verdade é uma briga de irmãos, uma briga de família, uma briga dentro de casa. Tudo isso porque Abraão resolveu, né, fazer do jeito dele, né, não soube esperar. Mas vamos continuar a nossa história. O filho da promessa, então, é Isaque. Abraão agora já é idoso, ele está sonhando, ele está agradecido a Deus, ele está nas nuvens, porque Deus era Deus e Deus tinha cumprido a promessa e ele tem um filho agora. Só que um dia Deus chega para Abraão e fala, olha, sabe Isaque, eu quero que você entregue ele para mim. Abraão deve ter pensado, toma, não é isso não, Abraão. Eu quero que você sacrifique Isaque para mim. Você vai pegar o menino, você vai pegar lenha, você vai caminhar para um local que eu vou te mostrar, o Monte Moriá. Esse local ficava 3 dias de distância da casa dele, talvez aí uns 60, 70 quilômetros, e lá você vai sacrificar Isaque, né? E assim Abraão fez. Chegou ao local, amarrou
o filho, né? O filho ainda perguntou: pai, mas eu estou vendo aqui tudo, né? Estou vendo fogo, estou vendo a lenha, não está faltando alguma coisa não, pai? Não está faltando o sacrifício, o cordeiro? Imagina o coração do pai agora ouvindo o filho falar isso. Consegue imaginar? Né? O coração de Abraão deve ter rasgado. E a resposta de Abraão foi: o Senhor proverá. Abraão aprendeu, vocês viram que ele aprendeu a não dar jeitinho na história? Agora ele confia plenamente em Deus. E na hora então que Abraão levanta a faca para o sacrifício, né, ele é interrompido por uma voz do céu, e essa voz diz: Abraão, agora eu sei que você realmente teme a Deus, porque você não me negou seu único filho. Essa história, queridos, que Caravaggio, esse pintor italiano do renascentismo, tão bem ilustrou nessa imagem aí, né? E ao longo do nosso curso, sempre que possível, nós vamos ilustrar as nossas aulas com as pinturas de vários pintores famosos, principalmente do renascentismo, porque às vezes visualizar, né, enriquece muito, às vezes estraga. Por exemplo, vocês viram que o anjo não apareceu para Abraão, o Abraão ouviu a voz, né? Mas por outro lado, olha o detalhe impressionante aí de Isaac, né? Olha os olhos esbugalhados, a expressão de Isaac ali, prestes a morrer quando o sacrifício é interrompido. Muito bem, essa história que eu acabei de contar para vocês é um símbolo que aponta para a vinda de Jesus. Vocês conseguiram perceber isso? Não? Então vamos entender, olha só. Eu falei para vocês que Abraão saiu da casa dele e ele caminhou 3 dias para chegar no local do sacrifício. Não foi? Alguém gravou o nome? Monte Moriá. Na época de Abraão, 2.100 anos antes de Cristo, no Monte Moriá não tinha nada, só mato, vegetação. Mas 2.000 anos depois, por volta aqui do ano 0, sabe qual cidade está construída no Monte Moriá? Jerusalém. Jerusalém está construída no Monte Moriá. No mesmo local onde Abraão não teve que sacrificar o seu único filho, Deus sacrificou o seu único filho. Vocês entenderam? Quando a gente lê o Velho Testamento, às vezes a gente pensa: que Deus é esse que pede uma prova tão terrível dessa? Deus estava construindo um símbolo que apontava para alguma coisa que aconteceria depois. Tá bom? E da mesma maneira como um cordeiro foi ali, Deus fez a provisão de um cordeiro para o sacrifício, lá na frente, no Novo Testamento, nós vamos entender que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então essa história é uma história simbólica, riquíssima, que aponta já para o nascimento de Jesus. Vamos continuar a história para a gente tentar ver pelo menos mais um símbolo aqui. Jacó, né, o filho de Isaac, ele teve filhos, muitos filhos, e um dos filhos de Jacó foi José do Egito, né? Que vocês conhecem a história, não vou entrar em detalhes. Em determinado momento ele sai ali de Canaã e ele vai parar no Egito, se torna lá um grande líder, né? O braço direito de Faraó, mas depois José morre e os descendentes de José e os descendentes, portanto, de Abraão, que estão no Egito, o que aconteceu com eles, gente? Foram escravizados, ficaram durante 430 anos como escravos, sofrendo. Aquele povo não aguentava mais, aquele povo começou a clamar ao Deus de José, ao Deus de Jacó, ao Deus de Isaac e ao Deus de Abraão. E Deus, então, através de Moisés, promete resgatar, promete tirar eles da escravidão, levar eles para a liberdade, né? Através de um evento. Lembra o nome desse evento? Esse evento se chama Páscoa. Está relacionado à última praga, né? Naquela noite, os hebreus, que são os descendentes, portanto, de José e de Abraão, que moram no Egito, eles deveriam sacrificar um cordeiro perfeito, não podia ter nenhum defeitinho, tinha que ser um cordeiro perfeito. Eles passariam o sangue
nos umbrais, nos marcos da porta. E nas casas onde houvesse, então, esse sangue, né, não haveria a morte. O anjo de Deus passaria direto. E naquela noite, que era a noite de 14 para o dia 15 de Nissan, no calendário dos judeus, né, os judeus, então, eles passariam da escravidão do Egito para a liberdade. Por isso que se chama Páscoa. O nome Páscoa significa passagem. Esse é um segundo símbolo muito potente sobre a vinda de Jesus. Não sei se vocês já conseguiram fechar a história, mas 2000 anos depois que a Páscoa foi instituída, né, quando Jesus andava lá pela Galileia, João Batista olhou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que seria sacrificado, igual o Cordeiro da Páscoa. Não tinha que ser perfeito? Jesus, ele é descrito como o homem perfeito, né? E aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus, eles vão passar, eles vão viver a Páscoa, eles vão sair da escravidão para a liberdade. Não a escravidão física, mas a escravidão espiritual, a escravidão de uma vida sem Deus. Então, eu contei para vocês 2 símbolos, né, de muitos que eu poderia trazer, né, nessa história cheia de elementos e da mão de Deus, preparando aquele povo, preparando o cenário para os acontecimentos futuros, né? Há um detalhe muito interessante dessa história. Quando que o cordeiro, lá na Páscoa, ele foi sacrificado? Ele foi sacrificado no dia 14 para o dia 15 de Nissan, na Páscoa, né? Quem conhece aí mais ou menos a história sabe que Jesus foi sacrificado quando? Exatamente na Páscoa. Toda a história vai se casando, vai se emendando de uma forma linda, tá? Mas não foi apenas através de símbolos que esse povo foi preparado. Eles também foram preparados através de profecias. Profecias é a antecipação de um acontecimento futuro, ok? Ao longo da história desse povo, Deus foi trazendo profetas que traziam detalhes a respeito da vinda do Messias, da vida de Jesus, tá? Essas profecias não foram dadas, gente, de uma vez só não foi assim. Deus reuniu o povo todo no local e veio e abriu o livro e contou tudo uma vez, não. Essas profecias foram dadas ao longo das gerações. Uma geração recebia um símbolo, e por isso que o povo judeu é muito detalhista, né? Ele escreve, ele anota, ele registra. Uma outra geração recebia uma outra peça do quebra-cabeça. Não foi a primeira imagem que eu coloquei para vocês, não foi um quebra-cabeça com símbolos e profecias? Então, ao longo das gerações, dos séculos, os judeus foram montando esse quebra-cabeça. Vamos falar de algumas profecias. Os antigos rabinos, eles lendo as Escrituras, né, o que a gente chama de Velho Testamento, eles identificaram, gente, 456 profecias relacionadas a Jesus. Essas profecias eram muito detalhadas, conforme nós vamos ver. Fala desde a família que ele nasceria, até o lugar, como seria a sua vida, em qual região ele moraria, como seria a sua morte, né? E profecias que aconteceram muitos séculos antes do nascimento de Jesus. Davi descreve o sofrimento de Cristo, né? Depois, se você tiver a oportunidade, lê o Salmo 22. Olha Davi aqui na nossa linha do tempo. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, ele falou que Jesus ele ia ser, no momento da morte, zombado, traspassado nas mãos e nos pés, suas vestes seriam repartidas e sorteadas, mas nenhum de seus ossos seria quebrado. Sabe o que me encanta aqui nessa profecia? Que tem uma descrição perfeita de como Jesus morreria. Jesus morreu crucificado. Só que quando Davi escreveu essa profecia, 1000 anos antes, a crucificação não tinha sido inventada. A crucificação foi inventada 600 anos antes de Cristo. Então Davi descreveu
um tipo de morte que não existia ainda. Como é que você descreve, gente, com essa precisão, alguma coisa que não existe? Traspassado nas mãos e nos pés. Isaías, que escreveu, Isaías está ali, 730 anos antes de Cristo, ele falou que uma mulher virgem iria engravidar e dar à luz a um menino, cujo nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías falou ainda onde que seria o ministério, o trabalho de Jesus, na região mais pobre, mais vulnerável de Israel, na Galileia. Isaías ainda fala que o Messias, esperado, ele iria ser rejeitado, iria padecer tanto, sofrer tanto que o seu rosto ia ser desfigurado, que ele não ia abrir a boca durante o julgamento, morreria do lado de perversos, mas estaria com o rico na sua morte. Olha o grau de detalhe das profecias, falando até que a roupa que a pessoa vestia na hora da morte não ia ser rasgada, Então, a gente vai percebendo aí que as profecias não são chutes, aqueles chutes genéricos que cabe tudo dentro. Olha a profecia de Miqueias. Falou que o ungido nasceria em uma pequena cidade chamada Belém. Gente, Belém não figurava, nos mapas geográficos da época de Israel. Era uma cidade tão assim, imprestável, vamos dizer assim, uma cidade que não valia assim, nada, um vilarejo tão pequeno que simplesmente Belém era uma cidade esquecida. A profecia fala não apenas que Jesus nasceria na cidade de Belém, como Jeremias e Isaías falam até a família que Jesus viria na família de Jessé e na família de Davi. Olha, gente, esse negócio de profecia é uma coisa séria, Hoje, o que tem de gente querendo acertar o futuro e fazendo adivinhação, início de ano, então, é um negócio. Não tem gente que joga concha, tem gente que joga carta. Outro dia eu vi uma pessoa jogando vassoura. É isso mesmo, joga do jeito que a vassoura cair, eu vou adivinhar como é que vai ser, E, pelo que eu percebo, assim, em geral, essas profecias são tão amplas que é impossível errar. Já viu? Fala assim, esse ano vai morrer um cantor famoso. Gente, qual ano que não morre um cantor famoso, não é? Se você quiser ser mais detalhista, você pode falar, vai morrer de queda de avião ou de acidente de carro. Todo ano morre alguém nessas circunstâncias, Agora, as profecias bíblicas, especialmente as relacionadas a Jesus, elas têm detalhes muito precisos. Seria, gente, impossível uma única pessoa realizar na sua história 456 profecias detalhadas que dizem desde o nome até o tipo de morte, Fora que algumas profecias dessas aí simplesmente são sobrenaturais, como por exemplo, uma mulher virgem engravidar. Mas vamos continuar. Essa de Daniel também é incrível, gente. Daniel, ele teve uma visão de que ia vir o Messias, mas esse Messias ia ser morto. E ele ia ser morto por um povo que ainda não existia. Olha bem, Daniel profetizou 600 anos antes de Cristo. Roma só surge, a fundação da cidade, o desenvolvimento do império, só surge no 1º século. Então, quando Daniel teve a visão, ele viu um povo que não existia ainda. E ele falou, olha, quem vai matar o Messias é um povo que ainda vai surgir. Olha o preciosismo e o detalhismo da profecia. Zacarias descreve como Jesus entraria na cidade de Jerusalém para viver seus últimos momentos, montado em um jumento. Zacarias também fala sobre a morte de Jesus, seria traspassado e ferido nas mãos. E Malaquias fala que a missão do Cristo seria precedida pelo surgimento de um grande profeta que iria preparar o caminho. Então, gente, o povo judeu recebendo esses símbolos e essas profecias, eles foram montando o quebra-cabeça. Uma coisa que você deve estar se perguntando é o seguinte, eles conseguiram montar o quebra-cabeça todo? Não é muito difícil isso? Olha, eles conseguiram sim. Eles conseguiram de tal maneira que eles viviam com a expectativa do dia que ia nascer o Messias entre eles,
Eles esperavam tanto por isso, gente. Não era só uma vontade de que isso acontecesse. Eles tinham um anseio por isso. Tão grande, de que no ano 0, vocês sabem qual que era a maior tristeza de uma mulher? Motivo de depressão, sofrimento, né, dela viver uma vida infeliz? Qual que era? Ser estéril. Por quê? Porque ela já estava excluída da possibilidade de ser a mãe do Messias. Tamanha era a ansiedade que eles tinham por esse acontecimento. As profecias, a gente olhando agora o conjunto, elas parecem bastante claras, né? O Messias, ele ia ser um libertador, não ia, gente? Mas um libertador, sobretudo, espiritual. Alguém que levaria de volta o povo a ter relacionamento com Deus. Esse Messias, como é que ia ser a vida dele? Está claro, a gente lendo, que ia ser uma vida difícil, uma vida de sofrimento, que ele ia morrer de forma cruel, que ele ia ser rejeitado, não é? Para a gente está claro. Mas para o judeu do ano 0, eles tinham uma expectativa muito diferente a respeito do Messias. Eles achavam que o Messias ia ser alguém forte, alguém poderoso, alguém que não era um libertador propriamente espiritual ou religioso, mas um libertador político, um guerreiro, alguém poderoso. Morrer? Rosto desfigurado? Sofrimento? Não, a última coisa que eles imaginavam era que o Messias fosse isso. O Messias seria alguém super, todo poderoso. Mas o que aconteceu entre as profecias e a mentalidade que os judeus criaram, a expectativa? O que tem nesse espaço para mudar essa concepção a respeito do que estava escrito? Bem, talvez a pista para a gente descobrir o que aconteceu esteja nessa frase aqui, ó, que não é minha, eu achei essa frase na Wikipédia. Olha o que fala sobre Jerusalém. Jerusalém foi 2 vezes, ao longo da história isso, tá, gente? Destruída, 23 vezes sitiada, 52 vezes atacada, 44 vezes capturada e recapturada. Se tem um povo que ao longo de toda a história sofreu, um povo que foi perseguido, um povo que viveu em guerra, que esteve perto de ser completamente destruído várias vezes, esse povo é o povo judeu. E eu não estou falando de Segunda Guerra Mundial, não. Né? Eu vou passar aqui rapidamente com vocês. Ao longo de toda a história deles, foi isso. Agora, gente, pensa também quantos povos da antiguidade que existiram, se tornaram grandes, desapareceram, e, né, não existe vestígio nenhum, e os judeus, né, sempre sobreviveram, apesar de massacrados, sempre renasceram das cinzas. Né? Tem um plano muito grande nisso. Né? Essa história não é por acaso. Então, vamos conhecer aqui rapidamente um pouco da história militar, da história política dos judeus, para a gente tentar entender um pouquinho o que é ser um judeu no ano 0. Tá? Logo no início da história dos judeus, quando eles conquistaram essa terra, saindo do Egito, com os seus primeiros reis, Saul, qual o segundo? Davi, Salomão, o reino gozou de uma certa estabilidade, tá? Mas logo depois de Salomão, os descendentes aí, né, disputaram o trono, não se entenderam e houve um racha. O território foi dividido em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. E a gente sabe que reinos divididos ficam mais o quê? Mais frágeis, né? E não demorou muito, doutora, para que um grande império da época, que era o Império da Síria, conquistasse o território dos judeus. Você pode estar pensando assim, nunca escutei falar desse império, a Síria. Já escutou sim, né? Se eu te mostrar algumas figuras, né? Você, em algum momento aí na sua cabeça, você vai vir isso à tona, né? Os assírios, né? Eles cultuavam a esses touros alados, e hoje nas ruínas, né? Se acha muito dessas esculturas aí que eram os deuses pagãos da Síria. A capital da Síria era uma cidade grande, né? Isso, gente, eu estou lá, ó, vocês estão acompanhando comigo na minha linha do tempo, né? 700 anos antes de Cristo. A capital da Síria era uma cidade chamada Nínive.
Nínive, você vai falar, já escutei em algum lugar, lá na história de Jonas, que foi engolido pelo peixe, a cidade era Nínive. E eu fiquei muito surpreso, confesso para vocês, quando fui estudando, descobri que Nínive não era uma cidade esquecida, mencionada lá na história de Jonas, meio mitológica. Não, gente, ninguém tinha me falado. Nínive foi uma grande capital de um império, conhecido pela história, não tem nada de mito nisso aqui não. Né? E o povo assírio, há 700 anos antes de Cristo, eles então conquistaram primeiro o reino do norte. Tá? E a técnica de conquista, de dominação dos assírios era muito cruel, sabe? Eles eram capazes de colocar, assim, naquela época, 100 mil soldados no campo de batalha. E eles sitiavam as cidades por meses, tá? Até que dentro das cidades não tivesse mantimento nenhum, o povo ficava fraco, debilitado. Então eles entravam nas cidades arrasando. E uma técnica deles era gerar pavor. Né? Eles entravam numa cidade, por exemplo, e decapitavam as pessoas, jogavam as cabeças pelo muro, esfolavam os adversários. Você sabe o que é esfolamento, né? Sabe o que é esfolamento? Não é arranhar a pele, não. Esfolamento é com a pessoa ainda viva, arrancar a pele inteira do corpo. Né? E eles usavam essas técnicas para gerar pavor e para gerar medo. Como nós temos criança, eu não vou contar o que eles faziam com as mulheres grávidas. Mas o povo judeu passou por tudo isso que você está imaginando, quando os assírios primeiro conquistaram o reino do norte. A Bíblia, lá no livro de Reis, conta como é que os assírios conquistaram o reino do norte. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. Viram a Samaria no meu mapa aqui, né? A parte do norte. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria. Então vamos entender aqui o que o texto está dizendo. Depois de 3 anos sitiando a cidade, o rei da Síria, ele tomou a cidade e pegou o povo dali, né, os que sobreviveram, e levou esse povo todo para o território da Síria. Esse fato, até recentemente, não tinha comprovação histórica. Né? E até muita gente dizia, isso é, vamos dizer assim, um exagero da Bíblia, dizer que transportou a Samaria inteira para a Síria. Isso não pode ter acontecido há 2.700 anos atrás. Mais recentemente, algumas décadas atrás, os arqueólogos estavam fazendo uma escavação lá nas ruínas de Nínive e descobriram lá uma biblioteca da cidade. É claro, né, gente, não era uma biblioteca de livros com folhas, né? Era uma biblioteca de tabuinhas de argila. E foi feito um esforço muito grande para tentar traduzir esse material. Qual não foi a surpresa dos arqueólogos quando uma das tabuinhas contava como os assírios conquistaram a Samaria e que naquele ano eles trouxeram exatamente, vou olhar aqui para não falar um número errado, 27.290 pessoas da Samaria para a Síria. Então, hoje, a arqueologia comprovou com números precisos uma história registrada lá no Velho Testamento. Não demorou muito para que os assírios, não satisfeitos em conquistarem o território do norte, também quisessem conquistar o território do sul. A Bíblia também conta lá no Velho Testamento como é que foi essa conquista. Fala assim, 2 Reis. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Judá é o sul, tá? É o reino do sul. E as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo... Então o que a gente sabe pela narrativa bíblica? Primeiro, não foi fácil tomar o reino do sul. Tinha várias cidades fortificadas lá. Mas finalmente eles tomaram uma cidade de Laquis, uma cidade chamada Laquis. E essa cidade passou a ser a base do rei da Síria para as incursões no território dos judeus. Aí, gente, muitos estudiosos falavam, opa, peraí, agora não tem jeito de acreditar.
Israel era uma nação pequenininha, né? Há 2.700 anos atrás, era gente simples, o que tinha lá era vilarejo, não tinha cidades fortificadas. Isso aí é uma lenda que a Bíblia, ao longo dos anos, foi encorpando, né? E assim ficou por muito tempo a palavra dos historiadores contra a palavra da Bíblia. Mas lembram daquelas escavações que eu falei para vocês, recentes, né? Lá no palácio do rei Senaqueribe, nas ruínas de Nínive, eles foram achando vários cômodos pequenos, e eram provavelmente quartos, muitos quartos. Mas um dia, nas escavações, eles acharam a delimitação de um grande salão, enorme. Provavelmente não era um quarto. Os arqueólogos chegaram à conclusão que era um salão de eventos. Quem sabe um salão de festas do rei, do Palácio Real. E nesse espaço foi achado um painel. Vocês estão achando que decoração é coisa recente, gente? Não, e arquiteto, decorador, isso é desde a época de Senaqueribe. Eles acharam um painel todo esculpido em rocha, com cenas de uma batalha. Esse painel, que eu vou mostrar para vocês, tem, e hoje ele está em um museu, 27 metros de comprimento, esse painel. É óbvio que a foto não cabe os 27 metros, está só um pedaço do painel. Gente, 27 metros, olha, daqui até no fundo, na porta do fundo lá, vocês acham que tem quantos metros? Eu sou capaz de afirmar para vocês que não tem 27 metros daqui lá. 27 metros equivale a um prédio de quase 9 andares. Esse painel não foi feito à toa, não é verdade? Os arqueólogos ficaram doidos com esse painel. Se você observar aí, você vai ver cenas dessa batalha. Olha lá. Arqueiros, muitos arqueiros atirando. Você vai ver gente caindo, né? Porque foi atingida. Nós temos aqui torres, né? Portas, com certeza uma cidade, o exército posicionado também em cima das muralhas, tem gente destruindo já as muralhas, mais gente morrendo por aqui, gente sendo pisada. Tem uma cena aqui, ó, que é despojo de guerra, é quando você consegue conquistar uma cidade, você começa a tomar as coisas preciosas daquela cidade. Enfim, esse painel conta uma batalha muito importante para o rei da Síria, né? Tanto é que ele fez questão de colocar ela num painel. Quando os arqueólogos conseguiram decodificar o que estava escrito, né, ali embaixo do painel, qual surpresa, né? Dizia o seguinte, esse painel retrata a conquista do reino do sul de Israel, da cidade de Laquis. Uma cidade fortificada, exatamente como descrito na Bíblia. Então, o que vocês estão vendo aí, esse painel, gente, olha que privilégio que a gente tem hoje. É uma foto, vamos dizer assim, de um acontecimento narrado na Bíblia, no Velho Testamento, que até algum tempo a maioria dos estudiosos diziam que não aconteceu. E hoje você tem praticamente um retrato, né, de como foi esse acontecimento. Qual a conclusão que eu posso chegar a respeito disso? O que a Bíblia fala, verdade ou mentira, né? Comprovado, né? E a gente vai vendo ao longo do nosso estudo aqui que as narrativas bíblicas, né, hoje elas são consideradas fonte histórica de bastante precisão, né? Os estudiosos, os arqueólogos, quando precisam de fontes antigas, eles têm recorrido à Bíblia, porque a narrativa da Bíblia cada vez vem se revelando mais precisa. Então, o Império Assírio foi o primeiro a dominar os judeus. Mas logo, como sempre acontece na história, o império cresce, se fortifica e depois chega no auge, depois ele começa a cair. Veio outro império, o Império de Nabucodonosor. Qual império que eu estou falando? A Babilônia, né? A Babilônia começou a ter vitórias militares sobre a Síria e acabou apagando o Império Assírio e se tornou um grande e poderoso império por volta do século 6 a.C. Esse mapa aí mostra a região que a Babilônia dominou. Você que já está sabendo tudo de geografia, a Babilônia dominou o território dos judeus ou não?
Vai lá, gente, não me decepciona não, senão vai todo mundo chumbar e vai ter que repetir ano que vem de novo, hein? Onde que está, gente? Lá na costa do Mediterrâneo, não é? Israel? E aí, a Babilônia dominou lá ou não? Dominou, né? Não só dominou, como a Babilônia destruiu completamente a cidade de Jerusalém. É uma das duas vezes na história que Jerusalém foi completa. Quando eu falo completamente, gente, é que não sobrou pedra sobre pedra. Os estudiosos dizem que durante 70 anos, na cidade de Jerusalém, não se escutava sequer o latido de um cachorro. Não sobrou nada quando a Babilônia destruiu o território de Israel. E a Babilônia também usou um pouco dos artifícios dos assírios, de levar o povo, né, para o seu território. Mas não levou todo mundo, igual os assírios fez, não. O que a Babilônia fez? Quem que ela levou, gente? Levou quem tinha alguma coisa para oferecer. Levou os mais inteligentes, os que conheciam a cultura, os que conheciam a ciência, porque a Babilônia é conhecida na história, né, como um império sábio. Eles eram eruditos, eles eram cultos, eles dominavam a matemática, a física, a astronomia. Existem conhecimentos babilônicos, né, que se perderam no tempo, mas que eram tão avançados, né, que permitiram eles fazerem construções de uma cidade que até hoje não tem precedente na história, né? A Babilônia é considerada uma das prováveis 7 maravilhas do mundo antigo, né? Era uma cidade verde, era uma cidade que tinha canais artificiais de água irrigando a cidade. As portas da Babilônia, né, uma delas é essa porta azul, era uma porta, gente, de ladrilhos vitrificados azuis. Isso em 500 anos antes de Cristo. Essa aí que vocês estão vendo, é uma das 8 portas que davam entrada para a Babilônia. Essa porta, vocês estão vendo aí o tamanho dela, não estão perto das pessoas, né? Ela está hoje em Berlim, foi reconstruída a partir de material achado no local, foi reconstruída no museu, chama Museu do Pérgamo, em Berlim, vale a pena, excepcional. Está parecendo grande essa porta aí? Está parecendo? Mas no museu eles não tinham espaço para reproduzir a porta inteira, fizeram ela com 1/3 do tamanho normal. Só para vocês terem ideia do que foi a Babilônia. E uma das pessoas que foi levado do território dos judeus para a Babilônia é um personagem conhecido nosso, está até na nossa linha do tempo ali. Quem que é? O Daniel da Cova dos Leões, o amigo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ok? Então, mais uma vez, os judeus perderam a liberdade, voltaram a ser dominados, voltaram a ser escravizados. Essa escravidão durou 70 anos e depois disso eles tiveram autorização, conforme o Império Babilônico começou a decair, para reconstruir a cidade. E eles reconstruíram através de Esdras, Neemias, né? Essa história está lá no Velho Testamento. Mas a liberdade e a reconstrução não durou muito. Logo surgiu um outro império mundial. Vocês já estão vendo na minha linha do tempo aí. O império que vem depois é o Império Helênico, né? E novamente esse império, vocês acham que vai ter interesse em dominar o território dos judeus ou não, gente? Agora vocês já sabem no mapa. Fala aí. Eles dominaram ou não o território de Israel? Gente, eles dominam. Até então o Império Helênico foi o maior que já tinha existido. Olha o tamanho do território deles, né? Por que eles quiseram dominar esse pedacinho de terra de nada aqui, gente? Por quê? Porque é passagem. É um território estratégico para o reino do Egito. Então, para dominar o Egito, eles acabaram dominando também o território de Israel. Só que, assim, talvez seja mais triste essa dominação, porque quando você é dominado porque tem alguma coisa para oferecer, pelo menos existe atenção naquele território. Mas não. Nessa época, Israel virou um caminho. Não tinha nada para oferecer. Então, a Babilônia, o Império Helênico simplesmente deixou a cidade acabar, a economia acabar, né? Esse Império Helênico, vocês sabem, ele começou com Alexandre o Grande, né? Alexandre tinha 20 anos quando o pai dele, o rei da Macedônia, Filipe II, foi assassinado. E desde então, o Alexandre, ele começou a lutar e batalhar no mundo inteiro.
esse império helênico foi construído somente em 13 anos, né? Alexandre morreu aos 33 anos, sem nunca ter perdido uma única batalha. Em compensação, morreu jovem, esgotado, né, ganhou o mundo todo e perdeu a sua própria vida. Quando Alexandre morre, os generais, ele não teve herdeiros, né, não teve tempo de formar, os generais vão dividir o território dele, né, do Império Helênico, em 4, e começam a brigar pelo território de Israel, pela importância estratégica. E aí que a cidade, o território acabou mesmo. O povo não foi totalmente destruído, morto, mas eles foram obrigados a ter costumes helênicos. Eles tinham que falar grego, eles tinham que vestir como os gregos, eles tinham que se comportar como os gregos. Ô, gente, se você quer destruir um povo, acaba com a identidade dele, tá entendendo? Faz esse povo brasileiro falar só em inglês, coloca no nome das lojas em inglês, faz eles consumirem igual os americanos, que você vai entender o que é acabar com a identidade de um povo. Eles entendiam exatamente como acabar com a identidade dos judeus, transformando eles em gregos, mas os judeus resistiram. E o último ponto de resistência, sabe qual foi? A religião. Os judeus aceitaram falar a língua grega, aceitaram vestir como os gregos, construir como os gregos, comer como os gregos, mas não aceitaram cultuar o Deus dos gregos. Então Antíoco, um dos descendentes daqueles generais de Alexandre o Grande, teve a pior e a mais terrível de todas as ideias. Ah, é? Então eu vou também acabar com a religião deles, agora eu quero ver eles sobreviverem. Como é que se acaba com a religião? Eles resolveram profanar a religião dos judeus. Os judeus levam muito a sério, né, a questão dos ritos. Nós vamos ver ao longo do curso. Pensa num povo metódico, assim, que, né, tem que ser tudo do jeito que é. Os judeus, vocês sabem, eles têm verdadeira rejeição por porco, né? Eles não comem carne de porco de jeito nenhum. Porco é um animal imundo. Então Antíoco, aquele descendente dos helênicos, né, para tentar acabar com a religião dos judeus, ele foi lá no altar do Deus de Israel, e sacrificou um porco naquele altar. Ah, gente, agora mexeu com eles. Isso vai virar uma revolta tão grande, vai eclodir uma guerra, os judeus começam a ter de volta o domínio das cidades, né, e através dos macabeus, eles começam agora a ficar independentes e reconstruir, né, o estado deles, a independência deles. Mas os anos se passaram, né, e a independência também não vai durar muito. Agora porque começa a ter uma disputa interna, os próprios judeus brigando com os judeus. Tá? Nós já estamos nos aproximando aqui, ó, do século I, estamos chegando aí na época do Império Romano. Roma está crescendo, né, como um novo império, mas os judeus ainda têm uma certa independência, quando dois irmãos começam a brigar entre si. Muita atenção, quem estiver grávida aí, ou quem estiver querendo ter filho, né, no próximo ano, vamos usar nomes, né, históricos para mostrar a cultura. Que tal Hircano, hein, gente? Não é um bom nome, não é? Hein? Aristóbulo, mais bonito ainda. Hein? Como é que se chama seu filho? Aristóbulo, né? Que pessoa culta. Fernanda, não pode falar mal do nome de ninguém. Falar mal do nome dos outros é perigoso. Não pode rir, tá, gente, de Aristóbulo. Um dia eu estava dando essa aula, né, e eu fazendo essa gozação, gente, né, pensa em Aristóbulo, vê se isso é nome de gente e tal. Aí uma pessoa levantou a mão assim, continuei, e a pessoa insistente levantando a mão, Aristóbulo, né, parece piada, e a pessoa levantou as duas mãos. O que foi, minha senhora? Não, é porque o meu pai chama Aristóbulo. Então, cuidado, né? Esses dois irmãos, eles estão brigando pelo poder. Aí um deles, o Hircano, ele lembra que tem um povo forte ali do lado. Qual povo? Roma. Roma estava crescendo, né? E ele então, o Hircano, com medo de perder a batalha para o irmão, passa um WhatsApp, né, em tempo real para Roma, tá bom? E ele pede ajuda então dos romanos.
olha, os romanos vão negar essa ajuda, né? Que oportunidade, a gente estava querendo mesmo chegar aí, né? E os romanos encaminham um general chamado Pompeu para ajudar Hircano contra Aristóbulo, tá? Essa história, gente, que eu estou contando para vocês, não está narrada na Bíblia, tá? É uma história secular, os livros de história contam ela. O general Pompeu é um personagem, inclusive, muito conhecido, né? Tem os bustos dele lá em Roma, foi um grande guerreiro. Pompeu, ele organiza a legião de soldados romanos e ele invade Jerusalém para capturar Aristóbulo. Aristóbulo se refugia, presta atenção que essa história é muito boa, ele se refugia no templo, né? E com os seus soldados lá, com os seus fiéis, e ele fica meses resistindo ali aos romanos. Finalmente, então, os romanos conseguem entrar no templo para prender Aristóbulo. Pompeu faz questão de estar na frente como general. E Pompeu tinha uma grande curiosidade pela religião dos judeus. Ele queria saber qual que é o mistério da religião dos judeus. Aquilo que ficava lá dentro do templo, que ficava dentro de um lugar chamado Santo dos Santos. Vocês sabem o que ficava dentro desse lugar? Um objeto sagrado muito importante que simbolizava a presença de Deus. Esse objeto ficava lá dentro do templo, no Santo dos Santos. Que objeto é esse? Era isso que o Pompeu queria descobrir. Ele queria ver essa tal dessa Arca da Aliança também, né? O Pompeu pode dizer assim, foi o primeiro a procurar a Arca da Aliança, né? E até hoje o Indiana Jones continua procurando sem fim aí, né? Ninguém achou. Enfim, Pompeu, quando ele entra no templo, ele desembanha a espada dele e vai em direção ao Santo dos Santos. Ele não sabe o que vai sair de lá, ele já ouviu falar tanta coisa, né? Então, na hora que ele adentra no Santo dos Santos, com a espada em punho, né? O que ele encontra lá? Nada. Vazio completamente. Só o vácuo. Então, por essa história secular, que não é uma história que está na Bíblia, a gente já sabe que desde a época de Jesus, a Arca da Aliança já estava perdida, vamos dizer assim. Eu sei onde ela está, mas sabe quando que eu vou contar para vocês? Na 15ª aula. Só para quem vier o curso todo. Então eu conto direitinho para vocês onde está. É sério, gente, é muito tempo que eu estou pesquisando isso. A Arca da Aliança não estava lá. Mas quem estava? Aristóbulo estava lá. Então, o que acontece? Pompeu, ele prende o Aristóbulo, né, e transforma Hircano no sumo sacerdote. Sumo sacerdote era a máxima autoridade religiosa e política de Israel. Só que a história vai melhorar mais ainda agora. Tinha uma regra que o sumo sacerdote ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter nenhum tipo de deficiência. Os descendentes de Aristóbulo, especialmente Antígono, ou mais um nome bom, né, filho de Aristóbulo, ele sabe que ele não é capaz de juntar um exército para lutar contra Roma e derrubar o tio dele. Mas ele tem uma estratégia em mente, uma estratégia maquiavélica. Não sei quem que é bom de roteiro de filme aí, talvez você já esteja adivinhando. É Silvio, né, Silvio? O Antígono, Silvio, ele pediu uma audiência com o tio dele, Hircano. Ô tio, vamos fazer as pazes aí, vamos bater um papo, parar com esse negócio de briga na família. E aí ele se aproxima do tio, né, cheio de boas intenções, né? Ô tio, vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui de fraternidade. E ele mordeu a orelha do tio e arrancou a orelha do tio com a mordida. Resultado, o tio passou a ser deficiente, ele não pode mais ser sumo sacerdote. O que aconteceu? Eclodiu uma guerra civil. E isso era tudo que Roma precisava, né? O próprio povo brigando entre si. Se eles estão brigando entre si, eles não podem brigar com a gente. Era o que faltava, então, e agora Roma, então, ele vai invadir o território dos judeus e, para estancar a confusão, vai nomear como procurador para a Judéia. Agora cheguei onde vocês acharam que eu ia começar a aula, né? Roma nomeou como governador da Judéia um
personagem conhecido nosso, né? Herodes. Herodes não é um personagem lendário, tá, gente? Herodes é um personagem histórico, real, né? Tá aí o busto dele, né? Ele era estrangeiro, ele era aqui dessa região, ó, da Idumeia, ele não era judeu. Ele tinha só 23 anos quando ele foi nomeado governador da Judéia. Ele foi nomeado governador, ó, cerca de 40 anos antes de Cristo. Ele era um cara muito inteligente. Ele era um cara, assim, um grande construtor. Ele construiu pontes, ele construiu aquedutos, ele fortificou palácios. Lembra o tanto que o território dos judeus estava abandonado, esquecido? Ele trouxe um gás para aquilo lá, mas, ao mesmo tempo, ele era extremamente cruel. Ele era tirano. Nós vamos ver na próxima aula. Gente, ele foi capaz de fazer coisas terríveis, né? Matar os próprios filhos. Fez uma outra coisa que não era tão ruim, matou a sogra. Quer dizer, é uma coisa terrível também, né? Esse era o Herodes. O Herodes, ele tem ao mesmo tempo a admiração do judeu, como um governante, como um líder, mas ele tem ao mesmo tempo o ódio do judeu, pela tirania, pela crueldade. O judeu está sob domínio de Roma, pagando impostos pesados, né? Eles não podem exercer livremente a sua religião. Então é nessa época, gente, que floresce de novo, com todo calor, aquela esperança, aquela espera pela vinda do Messias. Quem sabe não é dessa vez? Nós já apanhamos tanto, nós já sofremos, nós passamos na mão de tantos impérios. Se tem um lugar que foi destruído, que sofreu ao longo da história, é esse povo, gente. Sabe aquilo que você está vendo a Ucrânia tá passando lá e a gente fica com dó da covardia que está acontecendo? Imagina esse povo passando isso ao longo de 1000 anos. 1000 anos, esse povo sobrevivendo. Agora eu quero que por 5 segundos, nós estamos acabando a nossa aula aqui, por 5 segundos, se coloca no lugar do judeu. Você sabe a história toda. Eles contavam de pai para filho a história. Você já viu filho ser morto, você perdeu seus familiares, você sabe o que é estar debaixo do jugo, da escravidão, de ver soldados estuprando as mulheres na sua frente. Pensa bem, esse judeu, ele quer um Messias pobre, humilde, com o rosto desfigurado, um homem de dores, um homem que sabe o que é sofrer. Ele quer isso. O judeu, ele quer um libertador que vai morrer no final, e morrer sendo zombado, morrer de forma cruel, traspassado. Não, gente, isso é a última coisa que esse povo quer. Esse povo está ansiando pelo libertador, pelo Messias, mas como que ele quer o Messias? Ele quer um Messias poderoso, ele quer um Messias guerreiro, ele quer um Messias que vai chegar pisando os inimigos, destruindo, matando. Ele quer um libertador que aproxime ele de Deus? Talvez, mas desde que esse libertador traga liberdade política para eles. Eles querem um guerreiro. O que eles querem? O judeu quer alguém que seja no mínimo, igual esse homem aí, gente. Não, estou falando do de cima. Vocês confundiram, né? Eles imaginam um libertador como o imperador romano, como César Augusto. César Augusto já é imperador romano se tornou imperador romano mais ou menos 3 décadas antes do nascimento de Jesus. E Herodes já governava a Judéia por 4 décadas quando nós chegamos no ano 0. E aí, é nesse momento que nós encontramos um casalzinho de noivos. Nem sabem que vão participar dessa história. Gente inocente, estão lá no alto das montanhas, né? Estão sonhando com o casamento, estão noivos, vão se casar breve. Que momento gostoso da vida, né? Que alegria, não é? Aquela paixão, tudo gostoso. Como é que era o nome desse casalzinho mesmo, gente, que vai entrar na nossa história? Maria e José? E se eu falar que eles não chamavam assim, você vai ficar muito decepcionado? Sabe como eles se chamavam? Venha quarta-feira que vem, às 19h30, que nós vamos começar exatamente por aí, tá bom? Ô, gente, muito obrigado por ter vindo hoje, ter separado esse tempo, né? Essa primeira aula é uma aula
mais pesada, ela é mais tensa, ela tem mais conteúdo, muita coisa que a gente viu aqui, talvez são nomes, né, datas, novidades para a gente. A partir da próxima aula, então, a gente já começa numa história mais conhecida da gente, vai ficar mais gostoso, a gente vai andar naqueles lugares, tá? Ver esses personagens, como eles eram, e eu tenho certeza que vai ficar bastante empolgante, tá bom? E espero vocês, tem vaga ainda, se você quiser trazer mais alguém, tá? Quarta-feira que vem, 19h30. Obrigado, boa noite para todos.